Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Uma boa tarde, um bom começo de noite, um casaca no seu coração e principalmente que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, vídeo para a gente dar ênfase às principais notícias do Vasco da Gama. E é o seguinte, a gente vai falar muito sobre o treinamento de hoje, o Zé Ricardo empolgado, treinando o Vasco da Gama, e tivemos surpresas hoje no time titular, hein? Modificações. Vamos falar muito aqui sobre essa situação de reforços no Vasco da Gama, muita confusão aí com relação à imprensa. A gente vai falar muito sobre a marca Vasco da Gama, que segundo os noticiários esportivos, a cada dia que passa aí após a chegada da 777 Partners, está aí muito em alta a marca Vasco da Gama, e a gente vai falar aí muito sobre a reunião que vai acontecer daqui a pouquinho no Conselho Deliberativo, certo, pessoal? Então é o seguinte, meus amigos, hoje o treinador Zé Ricardo mais uma vez fez aquele treinamento. A gente tem reparado que o Zé Ricardo está aí aprimorando a parte física dos jogadores, treinamento físico muito puxado, ainda mais nesse calor que está sendo feito aqui no Rio de Janeiro. Ele treinando muitas finalizações e olha, acho que o Vasco da Gama vai estrear aí com o pé direito contra o Vila Nova, viu? Isso mesmo. Deixa aí nos comentários quanto que você acha que vai ser esta partida. E meus amigos, este jogo poderá ir para o Maracanã, tá? E teve a data alterada no dia 8 e a diretoria do Vasco aí espera colocar 70 mil pessoas no Maracanã. Com relação ao treinamento de hoje, o Zé Ricardo colocou os seguintes jogadores como titular: Thiago Rodrigues, Everton, Quinteiro, Anderson Conceição e Edmar. Yuri Lara recuperando a vaga aí de titular, totalmente recuperado. Surpresa, Luiz Henrique apareceu aí como titular hoje. Nenê, Gabriel Peck, finalmente o Figueiredo treinando aí como titular, e Raniel. Você no lugar do Zé Ricardo, você faria alguma alteração na equipe do Vasco da Gama? Deixem aí nos comentários. E é o seguinte, meus amigos, a situação envolvendo reforços aí no Vasco da Gama tá uma situação muito esquisita. Tem jornalista que fala uma coisa, tem jornalista que fala outra coisa, e tá difícil de entender. Mas vários nomes estão sendo especulados, e o mais importante, que o Vasco vai reforçar o seu elenco aí. E além aí do Lucas Oliveira, que já está confirmado, Eric Samuel e também o Gabriel Dias, o Vasco aí próximo de acertar aí com Carlos de Pena. Só que a gente teve uma novidade hoje, tá? Ontem saiu uma notícia lá no Atenção Vascaínos, né, que o Carlos de Pena deveria chegar no Vasco da Gama de quinta a sexta-feira. Hoje já veio uma informação do jornalista Lucas Pedrosa de que o atleta não tem dia certo para poder chegar aqui no Brasil. Então a gente aguarda aí essa confirmação. Outra situação vinda aí lá do Atenção Vascaínos, as negociações aí com Benjamin Rolissier, né, estariam encerradas
mas a gente teve uma notícia agora lá do TNT Esporte confirmando que o Vasco está próximo aí de fechar o acordo com esse jogador e cravando que ele vem jogar no Vasco da Gama no mês de julho. Então a gente aguarda aí também os desdobramentos, certo? Além do Vasco ter sido aí ofertado com a situação aí do Darlan, né? O Darlan Barreira, que foi aí simplesmente descartado pela diretoria, um jogador até interessante. Fato é que a diretoria do Vasco se manifestou hoje dizendo que a marca do Vasco, com a chegada aí da 777 Partners, está muito aí simplesmente em alta, né? A marca do Vasco da Gama aí deu uma subida, deu uma valorizada, simplesmente aí no mercado sul-americano, vários jogadores vendo o Vasco da Gama com outros olhos. Vão aguardar ver se essas contratações vêm ou não vêm. Inclusive o Vasco da Gama negocia aí as tratativas finais também, muito bem encaminhado para o zagueiro do Atlético Mineiro chegar aqui no Vasco da Gama, certo, pessoal? E é o seguinte, o Vasco aí espera contar com o novo aporte financeiro da 777 Partners, 120 milhões de reais aí para serem injetados no Vasco da Gama de forma imediata. Lembrando que a gente não viu o contrato, mas que isso novamente foi mencionado hoje no noticiário esportivo do Vasco da Gama para contratações de peso, né? Segundo foi dito aí pelo Osório, o Vasco da Gama vai brigar aí por título intercontinental e título mundial, além do brasileiro. A gente aguarda toda essa situação. E é o seguinte, meus amigos, o Vasco confirmando aí que conseguiu as certidões negativas e a grana da Caixa Econômica Federal vai entrar aí 6 milhões de reais. Então nos próximos meses aí 126 milhões aí para serem investidos no Vasco da Gama, para pagamento de salários, estrutura e também a situação aí de reforços, né? E o Vasco com uma estrutura boa aí financeira, se isso realmente acontecer, é óbvio, o Vasco é um gigante, despertará interesses de grandes clubes brasileiros. E daqui a pouco, meus amigos, tem a reunião às 7 horas da noite lá no Conselho Deliberativo para votação das emendas estatutárias aí do novo Estatuto do Vasco, o qual permite a SAF. Então a gente vai ter uma noite muito agitada lá na sede náutica da Lagoa. Lembrando que às 19 horas a gente vai fazer a transmissão lá no nosso canal alternativo. Eu agradeço muito pela sua atenção. Digam aí nos comentários o que vocês estão achando aí, se a marca do Vasco está evoluindo, se está crescendo ou não com a 777 Partners. E por favor, digam aí quais jogadores vocês contratariam com essa grana. Obrigado pela atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá. E estamos juntos aí, meus irmãos. Aquele abraço. Valeu!